Vocês já assistiram à série Bridgerton da Netflix? A série, baseada nos livros da autora Julia Quinn, é ambientada na Inglaterra do início do século XIX e acompanha a vida da família Bridgerton e seus relacionamentos amorosos. No ano de sua estreia, a série recebeu muitos elogios, mas também muitas críticas. Quando Bridgerton estreou, gerou opiniões divergentes. Muitos elogiaram a série por sua inclusão e representação diversa de personagens, mas também foi amplamente criticada pela falta de precisão histórica. Um dos principais pontos de discussão em torno de Bridgerton é a sua representação de personagens negros em uma época em que a escravidão ainda era legal na Inglaterra. Por um lado, a série é elogiada por sua inclusão e diversidade, apresentando personagens negros em papéis de destaque, como a personagem da Rainha Charlotte, que é retratada como uma mulher negra, embora não haja evidências históricas que sugiram que a Rainha Charlotte tinha ascendência africana. Por outro lado, a série tem sido criticada por sua falta de precisão histórica e por romantizar demais a história. Alguns argumentam que a série está tentando reescrever a história para torná-la mais inclusiva, em vez de apresentar uma visão precisa do passado. Outros argumentam que, ao incluir personagens negros em uma época em que a escravidão ainda era legal na Inglaterra, a série não está abordando adequadamente as questões raciais que existiam na época. Além disso, a série também recebeu críticas em relação aos figurinos usados pelos personagens. Embora os figurinos sejam impressionantes e visualmente deslumbrantes, alguns críticos argumentam que eles não são completamente precisos em relação à moda da época, apresentando elementos mais modernos e estilizados, com cores muito vivas e estampas modernas demais para a época. Porém, outros críticos argumentam que a série está sendo fiel à sua própria visão e não se propõe a ser uma representação precisa da história. Eles argumentam que a série está usando elementos da história para contar uma história de amor e intriga que é atraente para o público moderno. Em contrapartida, alguns argumentam que romantizar demais a história e criar uma narrativa alternativa para fins de entretenimento pode trazer alguns perigos e desafios. Em primeiro lugar, pode levar a uma compreensão errônea do passado e distorcer a nossa compreensão da história. Quando romantizamos a história, podemos ignorar ou minimizar as questões reais que afetaram as pessoas na época, como a desigualdade social, a pobreza, a violência, a discriminação e o racismo. Séries de época sempre foram criticadas por sua falta de diversidade em relação aos personagens. Isso se deve, em grande parte, ao fato de que essas histórias geralmente se passam na Europa do passado, em uma época em que a diversidade étnica era muito menor do que é hoje. Algumas soluções propostas para criar séries de época mais inclusivas incluem incluir personagens de minorias étnicas em papéis de destaque, sem alterar a história ou a época em que ela se passa. Isso pode ser feito através de pesquisa histórica para descobrir pessoas reais de minorias étnicas que viveram na época e região em questão e incorporá-las na narrativa de forma realista. Outra alternativa é ambientar a história em outros continentes além da Europa, permitindo a inclusão de personagens de diferentes etnias de forma mais realista e fiel à história. Porém, é importante lembrar que a representação de personagens de diferentes etnias precisa ser tratada com sensibilidade e respeito à história e cultura local, mesmo em outras partes do mundo. Essa pode ser uma forma interessante de criar narrativas mais inclusivas e diversas, sem perder a fidelidade à história e sem romantizar demais o passado. Mas e você? O que acha da inclusão de personagens negros em séries de época como Bridgerton? Você acha que a série está romantizando demais a história ou está apresentando uma visão mais inclusiva e progressista do passado? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de mais conteúdos como esse.